Bom dia. Bom dia novamente. Nessa manhã eu quero falar sobre a nossa carne, que nos dá tanto problema. Nossa carne é o grande problema que nós enfrentamos. Nós estamos vestindo uma carne que, se não for pelo poder do Espírito, a gente não consegue mortificá-la. E é ela que nos puxa sempre para fazer escolhas erradas, sempre. Nossa carne é contra nós, mas ela foi colocada em morte por Cristo. Então, esse entendimento é muito importante. Porque se eu não entender que a minha carne é o meu problema, que eu estou vestindo uma roupa adâmica, que ama pecar, que ama as coisas do mundo, que nunca vai se converter, eu sempre vou fazer a escolha errada. Então, nessa manhã, vamos descobrir na Bíblia como que nós podemos avançar sobre a nossa carne. Como que nós podemos, passo a passo, sem ficar em condenação, porque condenação também é uma estratégia de Satanás, para impedir que você ore, para impedir que você creia na verdade, para dizer para você que a sua oração não funciona, que você fez tudo errado. Então, quando você tem esse entendimento, você consegue se levantar do lugar que você está e você vai dar passos. Não importa quanto tempo demore, você precisa levantar e dar passos. Amém? Vamos orar então? Não sei o que você está precisando, mas Deus é bom. Vamos ficar de pé nessa manhã. Vamos começar a reunião nos posicionando. Deus é bom, Ele te ama. Então, não liga para a tua carne que diz que você não sabe orar. Não liga para a tua carne que diz que você não sabe adorar. Que você não tem nada para falar para Deus. Fecha teus olhos, não liga para quem está do teu lado. E pensa no valor que você tem para Deus. Pensa no que Jesus fez naquela cruz. Pensa nessa manhã que você não tem que ficar aprisionado em enfermidades. Você não tem que ficar aprisionado na miséria, na falta. Você não tem que ficar aprisionado nas tuas emoções quebradas. E começa a dizer para Deus que você o ama, que Ele é tudo para você, que você não tem medo, que você sabe que Ele te ama. Pai, nessa manhã nós te adoramos. Nós te adoramos nesta manhã, Tu és um Deus santo. Nós te adoramos nesta manhã, Tu és um Deus bom, um Deus maravilhoso, um Deus extraordinário. Nessa manhã erguemos as mãos e dizemos: Santo de Israel, Santo, Santo, Santo. Tu és um Deus santo, o Teu nome é santo, seja o Teu nome bendito por toda a eternidade. Muito obrigada por essa manhã onde o Senhor nos levanta. É o Senhor que nos tira de lugares de fraqueza. É o Senhor que vem em nosso socorro nessa manhã e nos faz andar altaneiramente. Toda honra e toda glória damos ao Teu nome. Toda honra, toda glória damos ao Teu nome. Não existe um Deus melhor, não existe um Deus maior. Tu és o Santo de Israel, que guarda a nossa entrada e a nossa saída. Tu és o nosso bom pastor, que caminha conosco pelos pastos verdejantes. Tu és o bom pastor que refrigera a nossa alma. Tu és o bom pastor que atravessa conosco os vales sombrios da morte. Tu és o bom pastor que nessa manhã coloca diante de nós uma mesa farta, que unge a nossa cabeça e o nosso cálice transborda pelo poder da Tua presença aqui, Pai. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada porque o adversário foi vencido pela cruz de Cristo. Muito obrigada, Pai, porque o diabo perdeu, porque ele foi derrotado, ele foi envergonhado, Pai, diante da cruz de Cristo.
E nessa manhã te adoramos, Santo de Israel, te adoramos, te adoramos. A tua palavra nos levanta nessa manhã, a tua palavra nos aquece, a tua palavra perdoa, a tua palavra nos faz andar altaneiramente. Nós confiamos em ti, Pai. A tua palavra não é coisa vã para nós te amamos, nós te amamos. Tu és o Senhor que nos cerca com alegres cantos de livramento. Tu és o Deus que nos guarda, que nos dá livramento. Nós te amamos, Pai. Obrigada por tão grande e poderosa salvação que nos alcançou. Grande e poderosa salvação que nos alcançou. Nós te amamos, Pai. Amém. Oh, aleluia. Vamos começar em Provérbios 10 nessa manhã. Glória a Jesus. Provérbios capítulo 10, versículo 25. Provérbios capítulo 10, metade da Bíblia você encontra Provérbios. Glória a Jesus. Capítulo 10, versículo 25. Então nós temos que lembrar nessa manhã que Deus não é contra nós. Deus é por nós. Ele é um Deus bom. E Ele é um Deus santo. É por isso que nós, um dia nascemos pecadores, todos nós. Nascemos pecadores, naquele caminho largo que leva para a morte. Só que Deus olhou para você e para mim lá no Jardim do Éden, quando Adão caiu. E Ele te amou. E Ele preparou um plano maravilhoso para você, individual, só para você. Um plano só para mim. E Ele deseja que você encontre essa verdade. Ele quer que você descubra que você não vai viver eternamente nesse lugar, nesse planeta. E que um dia todos nós vamos sair daqui. Nascemos e o mundo perdido, o mundo caído, o mundo onde a morte opera o tempo todo. Então é fácil você jogar a culpa em Deus. Dá tudo errado, a culpa é de Deus, Ele não é Deus. Ele tinha que fazer isso. Deus tem tudo sob controle, mas Ele precisa da sua autoridade, que você dê Ele a autoridade de filho para entrar na sua vida e corrigir tudo. Ele precisa que você seja um filho obediente. É a obediência que faz você andar em vitória nesse mundo. Obediência a quê? A palavra dEle. Um filho obediente, ele ouve a instrução do seu pai e ele obedece a instrução. Um filho desobediente, o pai fala. Ele ouve, mas não coloca nada em prática. Então é um filho que não dá prazer ao seu pai. É um filho rebelde, que não aceita a instrução. E porque ele é rebelde, ele padece na rebeldia dele. Porque a teimosia da nossa carne é contra nós mesmos. A teimosia da sua carne, ela é contra você, ela é contra mim. Então nós temos que entender nessa manhã que a nossa carne nunca vai se converter. Um dia você nasceu de novo, você entregou sua vida para Jesus. Só que você é um bebê no reino de Deus. E você precisa crescer e amadurecer. E como que você cresce e amadurece? Sendo alimentado pela palavra. Se alimentando, comendo dessa palavra. Nessa manhã a palavra está sendo lançada no seu coração. Só que é você que vai ter que mastigar. A sua mãe pode colocar o alimento diante de você, mas ela não pode mastigar por você. Você que vai ter que mastigar. Você que vai ter que se alimentar e comer. Aquele que tem fome e sede de justiça, ele será farto.
Mas aquele que não tem fome nem sede pela justiça. Já viu uma pessoa que não tem fome? Ela coloca defeito em tudo. O frango não está bom, o arroz não está bom, nada está bom. Porque ela está saciada, ela não quer comer. Mas o faminto come de tudo que você coloca na mesa. Ele tem fome, ele se alimenta. Por isso que Jesus disse, aquele que tem fome será saciado. Se nessa manhã você tem fome pela verdade de Deus, você será saciado, você ficará farto. Você vai beber da água da vida, porque você tem sede. Uma pessoa que não tem sede, ela nunca bebe água. Então, a pessoa que não busca pela verdade, ela nunca vai encontrar a verdade, nunca. Porque ela não quer saber da verdade, ela quer continuar no engano. O poder do engano é o próprio engano. Você está sendo enganado pelo pai da mentira, que é Satanás. A minha vida mudou porque naquela noite, lá no meu quarto, eu disse para Deus, Deus, eu quero a tua verdade. Existe uma verdade, eu não quero mais a minha verdade. Naquela noite, a minha vida mudou. É por isso que a palavra de Deus diz, conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Te libertará do quê? Do engano que você vive. Que pensa comigo. Você tem como eu 120 anos nessa terra. O prazo que Deus deu para você fazer a boa escolha é de 120 anos. Você pode ter um pouquinho mais ou um pouco menos. Mas esse tempo é para você fazer a boa escolha. Só isso. Porque este mundo jaz no maligno. Aqui não é o seu lugar. Você não vai viver eternamente nessa terra. Tudo está passando. E tudo passa. Menos a verdade. Ela foi estabelecida pela cruz de Cristo e pela ressurreição dele. Então você tem que entender que tudo que você enxerga nesse mundo vai acabar. Esse sol lá fora vai deixar de existir. A noite vai deixar de existir. As estrelas vão deixar de existir. O mar, tudo que você vê. Porque o planeta Terra será exterminado. E qual é a pessoa e o que é que Deus ama nesse planeta? Ama você. Você é o alvo das atenções de Deus. Eu sou o alvo das atenções de Deus. Deus te atrai com cordas de amor. Ele quer que você saia do engano. Que você deixe a sua teimosia. Que você ouça a instrução do Espírito. Mas Ele te respeita. Tem milhares e milhares de pessoas nesse exato momento que eu estou aqui no inferno. Não tem como sair de lá. E Deus amou cada uma delas. E Deus buscou cada uma que está lá. Foram buscados por Deus. Só que Deus nunca vai te violentar. É por isso que o meu conselho para você, que é o mesmo conselho que eu dou para mim o tempo todo. Eu falo para mim o tempo todo, não fique distraída, Rita, não te distraia. Mas a minha carne ama se distrair. Então eu tenho que ficar buscando a minha carne todo o tempo. Porque ela ama as distrações do mundo. Ela ama ficar pensando naquilo que não é nada. Não gaste o seu tempo em distrações. Pegue o seu tempo e leia a Bíblia. Ore no Espírito Santo. Se você não ora em línguas ainda, a oração em línguas é para você que nasceu de novo. Aquele que não nasceu de novo não pode orar em línguas, ele não tem a nova natureza. Qual é o primeiro passo, o princípio, a base para você orar no Espírito Santo? É você nascer de novo, porque essa linguagem é para os filhos de Deus. É para aquele que está no reino de Deus. Então, se você tem filhos, se você tem amigos, se você quer a sua parentela no céu,
Viva essa verdade diante deles. Ore por eles. Não ceda à pressão. É mentira quando eles falam, quando o mundo diz que todo mundo é filho de Deus. Isso é mentira. Só é filho de Deus aquele que tem a nova natureza. É lindo dizer, todos nós, seres humanos, somos filhos de Deus. É gostoso de ouvir. É bom falar. Mas é verdade? Não, não é verdade. Qual é a verdade? Só é filho aquele que nasce na família de Deus. Todo mundo aqui é família Andrade? Não. Só é família Andrade quem nasceu na família Andrade. Quem não nasceu não é família Andrade. Todo mundo é família Souza? Não. Só é família Souza quem nasceu na família Souza. Família Lima. Tem vários nomes, vários sobrenomes no mundo. Mas o mais fantástico é que Deus fez de todos nós, todas as nações da terra, uma única nação. Ele chama todos os habitantes da terra, todos que nascem, para fazerem parte da família dele, uma única família, uma única nação, uma única cultura, uma única linguagem. Todos nós, habitantes do planeta Terra, fomos em Cristo chamados para sermos família de Deus. Então você é uma religião? Não, eu não sou uma religião. Eu faço parte da família de Deus. Jesus veio trazer alguma denominação para a Terra? Não. Ele veio chamar todos nós, nascidos neste mundo, para sermos da família dele. Ele é a porta. Só aquele que nasceu de novo entra no céu. Se não tiver a nova natureza, não vai entrar no céu. É o pastor mais famoso da terra. Esse pastor nasceu de novo, porque ser pastor pode ser uma profissão para muitos. Se não nasceu de novo, não vai entrar no céu. Tem que ter a natureza de Deus. Este é o maior milagre. Nascer de novo. Entender essa mudança. Ser transformado de dentro para fora. Temos fraquezas? Muitas fraquezas. Por quê? Estamos vestindo uma roupa adâmica. E ela dá trabalho. Ela é insatisfeita, é mentirosa, é fofoqueira, quer primazia, é soberba, é orgulhosa, é religiosa, ama a religião, se sente bem em um ambiente religioso. Nela habita a feitiçaria. Então pensa, as obras da carne, o que ela faz? Se você quiser ler a listinha das obras da carne, está lá em Gálatas, capítulo 5. Tem uma listona das obras da carne. Como também tem uma lista maravilhosa daquele que nasceu de novo. As obras daquele que tem a nova natureza. Então, quero nessa manhã que você olhe para você mesmo. E que você entenda que você é responsável pelas suas próprias escolhas. Não é uma outra pessoa. Não é a sua mãe, nem seu pai, nem seu marido, nem seu amigo, é você. Você escolhe. Não jogue a culpa no outro. Você escolhe como se comportar. Você escolhe no que você vai crer. Você escolhe no que você quer para a sua vida. Se você quer andar na verdade ou se você quer continuar no engano, na mentira. Você não depende das pessoas. Você não precisa do favor de ninguém nessa terra. Você só precisa do favor do Rei. De Jesus você precisa. Você não tem que agradar a homens.
Nós temos que agradar a Deus. Você não é uma boa esposa porque o seu marido é o melhor esposo do mundo. Você é uma boa esposa porque você crê nessa palavra, porque você ama Deus, porque você não anda segundo o outro, você anda segundo a verdade estabelecida na palavra. Você não é um bom marido porque a sua esposa é uma ótima esposa. Você escolheu ser um bom marido. Você escolheu ser o sacerdote do seu lar. E você paga o preço por isso. E qual é o preço? O seu tempo. Você passa tempo com Deus para ser um ótimo sacerdote do seu lar. Se você não passa tempo com Deus, você é um péssimo sacerdote do seu lar. Porque você está aprendendo com o mundo e não com Deus. É simples assim. Se você não passa tempo com Deus, você não é uma ótima esposa. Você não é sábia. Você não edifica seu lar. Você destrói tudo com seu comportamento carnal. É simples assim. Ou você vai passar tempo com a palavra de Deus, se alimentar com a palavra e submeter a sua carne, que é mentirosa, a essa palavra, e vai ser, sim, a esposa sábia que edifica seu lar, que não anda segundo os valores do mundo, que se sente muito honrada em ser uma ótima dona de casa, porque a Bíblia orienta você a ser uma ótima dona de casa. Ela não te orienta a ser a melhor profissional do mundo. E aí começa o problema, porque se as suas amigas não nasceram de novo, elas vão perguntar para você: você não trabalha fora? Você passou 5 anos na universidade para ser agora dona de casa, para lavar, para limpar a casa, para fazer comida para ele? Esse pensamento é mundano, não é da palavra de Deus. Porque a mulher sábia de Provérbios 31, ela trabalhava fora, sim, mas ela era uma excelente dona de casa. Ela sabia dar ordem às suas servas. Ela era honrada pelo marido e pelos filhos. Porque ela tinha vestes de força e dignidade. Ela não tinha medo do amanhã, porque ela conhecia Deus. Percebe a diferença? Se você não tem edificação de fé, você vai ficar muito chateada quando as tuas amigas perguntarem: você não trabalha fora? Nossa, você é Amélia? Você vai ficar muito ofendida. Porque você não tem edificação, você não sabe o que Deus fala para você. Você não sabe o quão honrado é ser uma mulher casada que cuida da sua casa, que cuida dos seus filhos, que não entrega os seus filhos aos cuidados de babá. Mas se alguma amiga fala: você não tem babá? Nossa, seu marido, hein? Ele que trabalhe mais para pagar uma babá para você. Essa fala é maligna. Porque nós temos que educar nossos filhos. Se você não quer passar tempo educando os teus filhos, não tenha filhos. Esse é meu conselho. Não tenha. Não traga alguém morto para esse planeta que você não vai cuidar. Não tenha filhos. É melhor não ter. Mas se você é uma mulher cristã, que está buscando ser forte e corajosa na palavra, você vai saber que você está comprometido, comprometida com a tua filha até eles terem a maioridade. Ah, eu não quero, então não tenha. Sem problema, Deus não vai te condenar por isso. Então nessa manhã eu quero que você entenda que a sua vida tem que ser construída sobre uma verdade. Não só a sua, a minha também. De qualquer pessoa que quer vencer nessa terra. Tem que construir a vida sobre uma verdade. Não a verdade de um homem que é passageira, mas a verdade eterna de Deus. Provérbios 10, 25. Como passa a tempestade, assim desaparece o perverso. Como passa a tempestade, assim desaparece aquele que é rebelde. Mas o justo tem perpétuo fundamento. O justo
permanecerá firme para sempre. Porque esse homem justo, ele está construindo a vida dele sobre uma verdade eterna. Pega o Salmo 32. Volta um pouquinho. Eu não vou ler o Salmo inteiro. Eu vou começar na metade dele. Salmo 32, versículo 6. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte, não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Se você ler o comecinho do Salmo, é um salmo eu gosto bastante desse salmo. Ele fala daquele homem que se arrependeu do seu pecado e que se voltou a Deus, que buscou instruções do Pai, porque ele quer permanecer firme. Olha só, não seja, Rita, como o cavalo, como a mula sem entendimento, filha. Não seja que tem que ser usado um cabresto para poder ele obedecer. Porque muito sofrimento, muito, não é pouco, muito, terá de curtir o ímpio. Ímpio é aquele que não nasceu de novo, aquele que não quer saber das coisas de Deus. Aquele que segue o seu próprio caminho, alheio às coisas de Deus. Ele não é santo, ele nasceu nesse mundo, mas ele ainda não fez a escolha. Só tem 2 tipos de pessoas nesse mundo. Aquela que é nascida de novo e aquela que ainda não nasceu de novo. Só tem o santo e o ímpio. O santo que foi santificado, justificado por Cristo, pelo sangue dele. E aquele que ainda não foi. Só tem 2 tipos de natureza humana. A pecadora e aquela que é santa. A nova natureza tem a velha natureza, o homem com a sua velha natureza e o homem com a sua nova natureza. No dia que você nasceu de novo, a sua velha natureza foi destruída. O pecado não tem mais domínio sobre a sua vida. Você peca se você quiser. Você não é mais obrigado a pecar. Porque você nasceu de novo, tem uma outra natureza. Hoje você sabe o que é certo e o que é errado. Ninguém tem que dizer para você que essa sua fala não é uma boa fala. Já pensou uma pessoa nascida de novo, que faz parte da família de Deus, ficar falando palavrão o tempo todo? Você acha que Jesus falava palavrão? Você acha que alguém na família de Deus fala palavrão? É indecente? É imoral? Conta piadinhas? Fica vendo filmes pornográficos? Fala palavras inconvenientes? Xinga alguém? Eu acho que não. Eu acho que você também sabe que não. Então não é assim o nosso comportamento. Mas para que haja uma mudança dentro de mim, eu tenho que nascer de novo. Eu tinha uma amiga
que antes de nascer de novo, de 10 palavras que ela falava, 9 era palavrão. E parecia que fazia parte da personalidade dela. Até ficaria, aparentemente, até para ela, engraçado. Fazia parte dela. Só que o dia que ela nasceu de novo, o que chamou a atenção dos amigos é que ela não falava mais palavrão. Nem ela percebeu que ela não falava mais palavrão. Uma nova natureza. As mudanças começam a acontecer. Você acha que na família de Deus tem alguém que quer que o outro morra? Não. Ninguém que é nascido de Deus, que tem a nova natureza, vai alimentar, porque pensar, você pode pensar, mas ficar alimentando e arquitetando que o outro morra, a queda do outro. Pode vir na sua mente, tomara que ele morra. Mas você não fica alimentando esse tomara que ele morra. Você fala, não quero pensar assim, não é assim que o meu pai deseja. Eu vou me vingar, eu quero que ele nasça de novo. Eu quero que ele sirva ao Senhor. Porque a única função minha e sua nesse planeta é sermos vasos de honra, sermos canais que Deus pode usar para alcançar as pessoas. Então comece a pensar quão maravilhoso é Deus olhar para você, olhar para mim nessa manhã e saber que Ele pode contar com você para que o Evangelho, as boas novas do Evangelho, seja anunciado a toda a terra. Quão maravilhoso é saber que você é uma carta lida, sendo trabalhada pelo Espírito Santo. A sua mente sendo mudada. Você acha que alguém que é da família de Deus é triste, amargurado, sofrido? Ele faz parte da família mais feliz da terra. Porque a alegria dele não está nas coisas de fora. A alegria dele está dentro dele. Um reino de paz, de alegria. Ele sabe para onde ele está indo. Pensa no apóstolo Paulo. Quantas vezes ele sofreu naufrágios, foi chicoteado, traído. Uma das cartas mais encorajadoras que ele escreveu foi a carta de Filipenses. E quando ele escreveu a carta aos Filipenses, ele estava no pior momento da vida dele, eu acho. Preso num espaço pequeno onde o esgoto da cidade passava. Pensa você no lugar, um cubículo, onde todo o esgoto da cidade passa. E ali ele escreve cartas maravilhosas. A carta de Filipenses é maravilhosa. Ele diz, a minha pátria é o céu. Eu sei passar qualquer situação, circunstância. Eu sei ser honrado. Eu sei ter muito ou pouco. Porque eu entendi que tudo posso naquele que me fortalece. Eu sei que a minha pátria é o céu. Eu sei porque eu estou aqui. Eu sei que a minha oração muda vidas, nações, pessoas. E no final da vida de Paulo, ele tinha uma capa, os pergaminhos dele. Ele não ficou buscando ter sucesso na terra, construindo mansões, guardar muito dinheiro, para quê? Se será destruído. Cuidado que o seu dinheiro não seja a sua própria perdição. Porque o amor não é ter dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é quem tem dinheiro, é aquele que ama o dinheiro, que quer o dinheiro só para si mesmo. Se ele ainda não é nascido de novo, tudo bem. Mas uma pessoa nascida de novo, que gasta todo o seu recurso nas coisas do mundo e nunca pensa no reino de Deus,
É problema. A carne dele está destruindo a ele. Ele pensa, é porque é nossa carne. Porque eu também tenho uma carne. Você paga em 12 vezes uma prestação de R$ 500. Porque você quer aquele notebook. São 1 ano. Todo mês você paga R$ 500. Porque você quer um notebook. Mas você não dá nem R$ 100 para o reino de Deus. Porque você acha que não é importante. Porque você não tem o entendimento do valor da vida. Eu estou dizendo isso não é para te condenar, não. Porque o Senhor é o dono do ouro e da prata. Para você entender que você tem que ser comprometido com o reino do seu Pai. Você tem que pensar nas vidas, nas pessoas, nas almas a serem alcançadas. Você tem que começar a crescer e amadurecer. Eu tenho certeza que a Luma não fica pensando quanto que é o aluguel da casa dela, porque ela é criança. Mas pergunta para a Zuleika, ela sabe quanto custa o aluguel. E todo mês ela paga. Mas a Luma, ela nem pensa, quem paga a minha casa? Ela nem pensa, como que tem comida na mesa? Porque ela é criança. É por isso que nós temos que crescer e amadurecer. Deixarmos de sermos crianças. Porque quando você é adulto, você tem responsabilidade. Criança não tem responsabilidade. Criança só quer brincar. Se você olhar para a Laurinha nessa manhã, ela está prestando atenção em tudo que eu falo. Mas parece que não. Ela está lá brincando, feliz, contente. Aposto que ela não passou a noite preocupadíssima, pensando, ai, será que amanhã de manhã vai ter café da manhã? Será que a minha mãe vai colocar café da manhã para mim? Eu acho que ela nunca pensou sobre isso. Porque quem pensa sobre isso? Os pais dela? Pergunta para o Juliano quanto custa pagar as contas. Ele vai te falar. Porque a responsabilidade é dele. Ele tem família, e ter família custa. Se você não quer ter responsabilidades com a sua família, não case. Porque casamento traz responsabilidades de ambas as partes. Percebe que tudo está relacionado ao nosso crescimento e amadurecimento? Pega Lucas, agora vamos para a fala de Jesus. Eu termino nessa manhã com a fala de Jesus. Lucas capítulo 6. Ele começa a dizer para você como que você tem que fazer para construir a sua vida neste mundo sobre a verdade. Uma verdade inabalável. Uma verdade eterna. Lucas capítulo 6, a partir do versículo 45. Aqui Jesus está falando sobre a nova natureza e a antiga natureza. E nesse sermão ele termina falando daquela casa que sofreu uma grande perda, uma grande ruína. Que ela foi açoitada pelas águas, pelos ventos, e grande foi a ruína daquela casa. A casa significa a sua vida e a minha vida. Significa a vida de uma pessoa. E grande ruína é o inferno. Você passou a sua vida toda, 120 anos nesse planeta, só para escolher aonde você gostaria de passar a sua eternidade, só isso. Não tem outra escolha. É só essa. 120 anos para você escolher. Se você quer permanecer na família adâmica, que tem vários sobrenomes, Andrade, Pereira, Oliveira, Silva, assim vai. Ou
Se você quer sair dessa família adâmica e entrar para a família de Deus e viver eternamente com Ele, é só essa escolha, não tem outra. Não existe outra. É por isso que, calma, fique no seu casamento. O casamento é para a terra, não é para o céu. Calma, não tome decisões precipitadas. Não deixe a sua carne te empurrar. Não deixa. Porque o diabo, ele vive fora do tempo. Como Deus também é atemporal. Tempo é para você e para mim. Tempo é para aquele que mora na terra. Para o diabo, 80 anos é 8 segundos. Então, calma. Muita calma nessa hora. Vai ficar tudo bem. Comece a pensar. Casamento é para a terra. Casamento é para a terra, não é para o céu. Não vou ficar casado a vida toda. Mas você precisa aprender a se mover dentro do casamento. Como filho, como filha de Deus. Amando o seu cônjuge, se ele ainda não nasceu de novo. Amando a ele para a salvação dele ou dela. Porque se você não consegue amar aquele que é uma só carne com você, quem você vai amar? Me responde. Você não consegue nem amar aquele que é uma só carne com você, para a salvação dele ou dela? Você vai atrás de qual perdido? Se os da tua casa estão indo para o inferno? Se você não é capaz de amar seu filho para a salvação, você vai querer amar o meu filho para a salvação? Nem o seu você ama. Comece a pensar na sua responsabilidade para construir a sua vida sobre a verdade do Evangelho. Uma palavra que é eterna. É difícil? Eu acho que é mais dolorido. Porque a sua carne, ela gosta de mandar. A minha também, eu não estou me isentando. Eu também tenho carne. E ela me dá muito trabalho para falar bem a verdade. Mas eu tenho aprendido a colocá-la na morte. Não permitir que ela faça a vontade dela. Porque eu nasci de novo. Eu tenho que olhar para a minha casa, para os meus sobrinhos, e eu tenho que cair na realidade. Eles estão fazendo escolhas erradas. Eu não vou fazer escolhas erradas. Eu tenho que sinalizar o caminho certo. Eles não gostam? Não, não gostam. Podem te achar e te chamar de chato ou chata. Mas na eternidade, eu te garanto, vão te agradecer. Falar, que bom que eu tive uma tia chata. Que sinalizou para mim que o caminho é um só. Então existe um caminho, não existe outro. E o caminho é Jesus. Então nessa manhã, não importa que o mundo te ache chato ou chata. Sinalize a verdade com a sua própria vida. Construa a sua vida na verdade da rocha, da fala de Cristo. Construir a vida na rocha é obedecer à fala de Jesus. Isso é construir a vida sobre a rocha. E olha o que ele diz. Vamos lá, versículo 45. O homem bom, do bom tesouro do coração tira o bem. E o mal, do mau tesouro tira o mal. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Está dizendo, a nova natureza produz nova natureza, coisas boas. A velha natureza produz pecado. Uma natureza que é do céu produz frutos bons.
A velha natureza adâmica produz frutos ruins. E você nasceu de novo. Eu nasci de novo. O nosso nome está escrito no livro da vida. E ele começa a dizer: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Ele começa a explicar que não adianta você falar, eu amo Jesus, mas na hora de obedecer, falar, eu não vou fazer não. Eu? Fazer comida para ele? Aquele traidor? Eu não. Ele que tem que fazer comida para mim? Quem ele pensa que eu sou? Ou quem ela pensa que eu sou? Só que Jesus fala, por que você me chama de Senhor? Se você não aceita os meus conselhos, se você é como aquela mula que tem que colocar cabresto, que é rebelde, você me chama de Senhor na igreja? Ou você coloca um adesivo no seu carro? O Senhor é o bom pastor. O Senhor é o meu bom pastor e nada me faltará. Você fala, mas você não age assim. Eu não sou o seu bom pastor. Você não me obedece. Você não aceita os meus conselhos. Você faz tudo do seu jeito. Então começa a pensar no que você está falando. Porque Jesus diz aqui, ó, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Lembra, Satanás não tem pressa. Ele não tem tempo. Ele é atemporal. E aqui tem um segredo poderoso nesses poucos versículos. Nesses 4 versículos finais de Lucas 6. Jesus começa a dizer, olha, você é uma boa árvore, então você me tem como Senhor, e você diz que eu sou Senhor da tua vida. Você está disposto a me obedecer? A fazer o que eu mando você fazer? Ele dá uma listinha do que é para fazer. Olha só, vira Lucas 6, versículo 27. Vou ler algumas coisas que ele manda. Se você que está, você vai descobrir aqui, lendo junto comigo esses versículos, você não vou ter que falar nada, muito menos Deus. Você vai descobrir, só lendo aqui, se você está construindo ou não a sua vida sobre a rocha. Versículo 27. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Bom, aqui já é uma dica. Se você está ou não construindo a sua vida sobre a rocha. Se você já olhou para esse verso e disse, eu não amo meu inimigo. Eu fazer bem para ela, nunca, nem morta. Então você já, no primeiro conselho de uma listinha dele, você já fracassou. Você está tendo um comportamento de construir a sua vida sobre a areia.
Porque você não perdoa, você não faz bem a quem faz mal para você. Você não ora por quem te persegue. Então você está... Aqui é para você não ficar sendo enganado pela sua carne. Que dá um monte de justificação para você não perdoar. Que dá uma listona de justificação para você não convidar a tua sogra, nem teu sogro. Para você não convidar a tua cunhada, nem teu cunhado. Porque o diabo vai usar sempre os que estão mais próximos de você para te cutucar. Se você é criança, você não vai conseguir fazer. Porque você vai ser criança que briga pelo brinquedo. Criança fica brigando pelo brinquedo. Adulto, se ficar brigando pelo brinquedo, tem problema. Não está normal. Mas criança briga. Quer sempre o brinquedo do outro. Quer sempre falar primeiro. Quer sempre a primazia. Porque é criança. Não entende. Então, olha, aqui ele começa a falar. Bendizei aos que vos maldizem. Orai pelos que vos caluniam. Calúnia é uma coisa séria. Ele diz, ore por ele. Está te caluniando? Ore. Não fale mal. Está dizendo, bendizei aos que vos maldizem. Você não fala mais, tomara que morra. Tomara que fique viúva. Tomara que fique viúvo. Tomara que o filho morra. Isso é fala que Jesus diz para você fazer? Não. Se você tem esse pensamento e não repreende o teu pensamento e dá vazão a ele, a sua construção não está sendo sobre a rocha. Então vai acontecer o quê? A sua vida vai ser uma ruína. O diabo vai te arrasar. Vai tirar tudo que você tem. Vai acabar com o teu casamento, com os teus filhos, com o teu dinheiro, com tudo. Por quê? Mas eu vou na igreja. Sim. Você diz Senhor na igreja. Mas você faz o que eu mando? Não. Por isso que você está doente. Por isso que você está sendo destruído. E eu não posso fazer nada, porque você não me obedece. Então nós temos que entender que muitas vezes somos destruídos porque nós não obedecemos o que o Senhor diz para nós. Ele conta uma outra passagem de falta de perdão e diz, se você não perdoar, verducos vão te atacar. Verducos são atormentadores, vão te atingir. Diabos vão te destruir a sua casa. Não adianta dizer, Jesus é meu Senhor. Mas você não faz o que Ele manda você fazer. Você fala fofoca, você mente, você aumenta as histórias, você maldiz, você faz questão de caluniar o outro. É inverdade, você não viu, você fala que viu. Porque todo mundo está falando, você não quer ficar por baixo, você fala, eu também vi. Quem sai no prejuízo? Você. A nossa luta não é contra a carne e sangue, é no mundo espiritual. Pare de contar mentiras. Pare de falar o que você não viu. Fale a verdade. Não fale mal de quem está falando mal de você. Siga os conselhos do seu Senhor. Versículo 29. É o que te bate numa face, oferece-lhe também a outra. É o que tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica. Dá a todo o que te pede. E se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Você gosta de ser maltratado? Não. Então não maltrate as pessoas.
Você gosta que as pessoas te tratem com a cara fechada? Não trate o outro também desse jeito. É simples, não é complicado. Olha o segredo. Você quer ser perdoada, Rita? Eu quero, Senhor. Perdoe as pessoas. Você quer ser enganada, Rita? Eu não. Então não engane as pessoas. Fale a verdade. Eu tenho uma amiga que vende as coisas pelo site. E ela é uma cristã. E ela vende tudo, até coisas quebradas. Sabe por quê? Porque ela fala a verdade. Ela fala, olha, eu tenho aqui um computador. Só que ele não está funcionando. E eu quero tanto. Ele tem essa peça quebrada, essa peça quebrada. E ela vende. Porque ela não mente. Ela fala, o computador lindo, perfeito, só usei uma vez na vida. Estava aqui em casa, eu comprei para o meu filho. Ele nunca ligou. Você sabe que está quebrado. Você sabe que não funciona. Você está mentindo. Para tirar vantagem. Quem gosta disso? A tua carne. É que nem vender um carro. Está lindo por fora, mas o motor está pifando, você sabe. Acabei de fazer o motor perfeito. E você é um cristão? Pensa comigo. Construindo a vida sobre areia. E vai chegar o dia que o diabo vai vir. E se você não tiver fortalecido, eu só li algumas coisas, você pode continuar lendo a fala de Jesus, os conselhos dele. Mas temos que crescer e amadurecer. Nosso Deus é bom, Ele é justo, Ele é fiel. Então, nessa manhã, vamos agradecer ao nosso Pai. Vamos pensar que a nossa vida custou a vida de Jesus. Que você é um Deus, que o Senhor é um Deus bom e que você é filho, é filha de um Deus que você tem honra de chamar de teu Pai. Pensa nessa manhã como é honra para mim e para você. Poder dizer, Deus é o meu Pai. Não pense que nessa manhã eu preguei só para você, eu preguei para mim também. Eu não estou fora do contexto. Só porque eu estou com o microfone na mão e estou fora da listinha? Não, não estou fora da listinha. Eu também tenho que perdoar aquele que fala mal de mim. Eu também tenho que perdoar aquele que não entende o que eu faço. Eu também tenho que perdoar aquele que me persegue. Aquele que busca a minha derrota. Porque eu sou filha do meu Pai Celestial. E na casa do nosso Pai, todos perdoam. Todos andam em santidade, porque nós vamos morar no céu. Aqui não é o nosso lugar. Estamos de passagem. Então vamos, Marcena, vamos terminar, vamos agradecer ao nosso Pai Celestial, porque Ele é um Deus bom. Ele é um Deus maravilhoso. Ele é um Deus cuidadoso, que quer o seu melhor. Então pensa o quanto Deus te ama nessa manhã. Enquanto a Marcena estiver orando, pensa. Agradeça ao seu Pai Celestial, porque Ele é bom. Aleluia, Pai. Nós te amamos. Nós te adoramos, Pai. Obrigada, Senhor, por essa palavra maravilhosa. Maravilhosa, Senhor. Nós te adoramos, Cordeiro Santo. Obrigada, Pai, por esse dia que o Senhor fez para nós. Obrigada, Jesus. O nosso coração é grato, nosso coração é grato. Acolhemos, Pai, em amor a Tua palavra. Acolhemos, Pai, em amor, Pai, a Tua palavra e escrevemos na tábua do nosso coração. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor.
Obrigada, Pai, porque encontramos a salvação. Encontramos Jesus. Jesus, o nosso Salvador, o nosso libertador. Obrigada, Pai. Nós te amamos, te adoramos, Cordeiro Santo. Te adoramos, Cordeiro Santo. Somente a ti, Senhor. Somente a ti, Senhor, a nossa adoração. Nós te adoramos, Pai. Adoramos a ti. Adoramos a ti, Senhor. Nós te amamos. Bendizemos o teu santo nome. Obrigada, Pai. O pardal, Senhor, encontrou casa. As andorinhas ninham-se para si. Mas encontramos o teu altar, Senhor. Encontramos a salvação. Obrigada pelo nosso nome escrito no livro da vida. Obrigada, Pai, porque nós e a nossa casa serviremos a ti. Nenhum dos nossos se perderão. Obrigada, Pai. Essa é a tua promessa e cremos, Pai, na tua palavra. Obrigada, Senhor. Nós te amamos, te adoramos, Cordeiro Santo. Te adoramos, Pai. Obrigada, Jesus. Ouve-se a voz do Senhor. Ouve-se a voz sobre as águas. Troveja ao Deus da glória. Troveja ao Deus da glória. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Despede chamas de fogo. A sua voz é majestosa. Sim, o Senhor troveja sobre as muitas águas. Te amamos, Jesus.